Primeira questão, né? Você já viu aqui, ó, o tamanho da lista. São muitas definições, eu separei só algumas, tá? Por que que tem múltiplas definições? Porque responder o que é filosofia já é um problema filosófico. Então, muitos filósofos vão discutir isso, né? E vão definir a filosofia de formas diferentes. Outra questão, nos mais diversos tempos históricos, vão surgir diferentes necessidades de produção de pensamento que vão dar origem a explicações e definições diferentes para tentar classificar ou organizar ou definir o que é filosofia, tá? E um outro ponto é que, dependendo da região em que o filósofo está produzindo o pensamento dele e o contexto que ele está vivendo, ele vai produzir uma certa definição de filosofia. Então tá tudo em relação, tá? A gente vai ver mais isso aqui num outro vídeo, também sobre as condições históricas, né? Para o surgimento da filosofia, a gente vai falar bastante disso. Mas vamos aqui. Primeiro, o nome filosofia, né? Como a gente diz, filosofia. Quem definiu, o primeiro que teria falado isso foi Pitágoras, que a gente nem sabe se Pitágoras realmente existiu ou se ele foi uma comunidade de pensadores, enfim. Mas os registros históricos vai atribuir a esse tal Pitágoras, tá? Que vem de dois termos gregos, né? Que é philos e Sofia. Philos quer dizer amor ou amizade e Sofia quer dizer sabedoria. Então, filosofia nada mais é do que amor pela sabedoria, tá? Então, Pitágoras teria sido o primeiro a usar esse termo, e ele disse, né, uma frase muito interessante que ele disse, olha, a sabedoria pertence aos deuses, mas podemos desejá-las enquanto filósofos. Olha que interessante como Pitágoras aqui ele ainda está falando de sabedoria divina, né? Como um dos grandes filósofos da Grécia também tá ali misturado, né? Suas crenças religiosas, míticas, também misturado já com o desenvolvimento filosófico. Né? Isso ressalta que a filosofia ela surge dentro de um processo. Platão, né? Platão vai definir na obra Eutidemo, tá? Ele vai definir o seguinte, ele vai definir que a filosofia é o uso do saber em nosso proveito. Então, filosofar é você saber que desenvolvendo o conhecimento isso vai te retornar para melhorar a sua vida. Então, filosofia, para Platão, em uma de suas definições é isso, né? Ele vai também, como Platão foi quem escreveu muito sobre Sócrates, né, nos seus diálogos, Sócrates é sempre um personagem, só sei que nada sei, que é reconhecer o nosso limite de conhecimento que vai nos fazer sempre continuar tentando buscar mais conhecimento, né? Para Aristóteles, outro grande filósofo dos clássicos gregos, o estudo do ser e suas causas mais essenciais. Ele vai desenvolver a metafísica, que a gente vai ter vídeo sobre isso aqui também, que é o estudo do ser. E o que é esse ser? O ser é a existência de coisas particulares, né? Como é que eu explico a existência de uma cidade? Como é que eu explico a existência de um objeto? Como é que eu explico a existência desse celular aqui? E como é que eu explico a existência de tudo, né? O ser mais supremo, né? Aristóteles vai chegar a Deus e por isso a filosofia, para Aristóteles, como ele vai chegar no conceito de motor, primeiro, para ele vai ser um tipo também, uma espécie de teologia, né? Como Deus é essa, só que não é uma teologia mítica, tá? Ele vai chegar a isso desenvolvendo racionalmente, tá? Então, Deus como resultado de uma análise, olha só, Deus como resultado de uma análise racional, tá? Então, a filosofia para Aristóteles tem muito a ver com isso. A gente vai aprofundar nessas temáticas em outros vídeos também. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, já falamos. Uma outra definição muito utilizada é a filosofia como totalidade do saber, tá? Isso é muito usado e também tem essa relação com religião e ciência, tá? Na história da humanidade, como a igreja ela se tornou uma instituição muito poderosa e que produziu ideologia, produziu formas de pensamento e produziu formas das pessoas serem, ela meio que transformou a filosofia como serva da teologia, tá? A filosofia pela igreja foi usada para justificar a fé, tá? Principalmente ali na Idade Média.
Outros filósofos vão dizer que a filosofia trata-se de uma investigação de pressupostos, tá? Tanto no iluminismo, a crítica científica, porque a filosofia é a única que pode fazer a crítica à ciência e apontar os próprios limites do conhecimento. Então a filosofia é essa busca incessante por aprimorar o conhecimento. Outros vão definir só como atitude racional sistemática, ou seja, a filosofia não é sair pensando de qualquer jeito, tá? Para você filosofar, todo mundo pode filosofar um pouquinho, mas se você filosofar de forma séria, você precisa ter um método sistemático, tá? Você precisa apresentar esse método. E uma área aí da filosofia, que é a filosofia analítica, vai dizer que a filosofia ela tá dentro da linguagem, ou seja, a filosofia ela serve para fazer análise lógico daquilo que a gente fala, para ver se existe lógica nas nossas afirmações, tá? Então aqui só algumas definições para a gente ter em mente. E 3 conceitos importantes que eu separei aqui, antes da gente explicar, afinal de contas, o que é filosofia e de dar aquela dica para você usar a filosofia para você fazer a prova do Enem e prestar os seus vestibulares aí, eu queria pedir atenção para esses 3 conceitos aqui. Talmazen, doxa e episteme, tá? 3 palavrinhas gregas, mas que explica muito bem o que é filosofia. Talmazen, se a gente for traduzir do grego, a gente pode dar esses significados aqui. Espanto, assombro, perplexidade, maravilhamento. Então, quando a gente tem essa sensação de que, sabe, que dá um boom. Você fala, caraca, mano. Como que... Por exemplo, eu lembro de ter sentido isso uma vez quando eu me dei conta que a gente vive numa bola flutuando no espaço. Quando eu fiz essa... Falei, caralho. Caralho, o que é isso? Nós estamos numa bola flutuando no espaço, mano. Que doideira. Então, assim, essa sensação, e isso pode acontecer com várias questões, né? Essa sensação é o que nos impulsiona, a gente fica maravilhado, bate aquela curiosidade, aí a gente quer descobrir, a gente quer entender mais. Então, Talmazen quer dizer isso, tá? É também chamado, a gente fala, usado muito como espanto, né? Principalmente em livros aqui do Brasil, tá? Um outro conceito é o doxa, né? E a sua relação com o episteme, né? Doxa quer dizer opinião e episteme quer dizer conhecimento fundamentado. Então, a filosofia, ela rejeita a opinião. Se você começar a desenvolver um pensamento filosófico, você vai sempre exigir de você uma explicação cada vez melhor para aquilo que você defende acreditar, para aquilo que você vai defender como verdadeiro, para aquilo que você vai afirmar que você é convicto. Então você vai desenvolver um raciocínio filosófico quando você buscar o que a gente chama de episteme, tá? Que é o conhecimento seguro e fundamentado, beleza? E enfim, a gente chega aqui então, né, para responder, né? Você deve estar, pô, Matheus, mas tá enrolando, hein? Diz aí o que é filosofia logo, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Depois de todo esse trajeto que a gente fez, eu, né, aqui por minha conta, tá, gente? Eu separei aqui três possibilidades e como os próprios filósofos divergem entre si para explicar o que é filosofia, eu tomei a liberdade de eu pegar isso aqui, daquilo que eu mais entendo que seja, tá? Primeiro, filosofia é essa postura diante da realidade, que depois do espanto você passa a tomar, né? Você é essa tentativa sempre de buscar, de questionar e de tentar entender mais as coisas, né? De negar as opiniões, né? Obviamente, a gente sempre vai ter opinião sobre um monte de coisa, mas aquilo que você quer defender como verdade, você vai ter peraí, então eu preciso fundamentar minha verdade. Então isso é uma postura, você está tomando uma postura diante disso, né? Ou seja, é uma postura questionadora, tá? Diante da realidade e daquilo que a gente acredita. O segundo, e agora a gente pensando a filosofia para quem de repente trabalha mais seriamente no mundo intelectual, né, que produz
ideias, pensamentos, teorias. Então, a filosofia, nesse campo, ela é um método sistemático e racional do pensamento. Ela vai produzir pensamento através de escritos e vai ajudar a construir conhecimentos mais sólidos para a humanidade, né? A filosofia, nesse sentido, então, ela exige rigor. Ela precisa ser rigorosa, né? Principalmente no seu método, na maneira como apresenta os argumentos, né? Porque, inclusive, toda a área da ciência tem uma área filosófica. Isso aqui é importante. A filosofia, diferente das áreas da ciência, por exemplo, a psicologia, que estuda a psique humana, a filosofia ela pode estudar tudo, porque o trabalho dela é desenvolver um pensamento sobre as coisas, é permanecer criticando, questionando. Isso ajuda a melhorar o conhecimento sobre as coisas. Então, ela não possuindo um objeto próprio, ela pode filosofar sobre tudo, tá? Tudo, então, pode ser objeto. E por que a filosofia ela é tão importante aqui para o Enem, né? Eu vou dar umas dicas para você que está aqui nesse vídeo interessado em entender mais filosofia por causa do Enem e dos vestibulares. Mas se você está aqui por causa do ensino médio, fica também, porque se você está no ensino médio, você deve ter que pensar no Enem em breve. Então fica que vai servir, tá bom? Primeiro, as questões do Enem, elas têm foco na interpretação. E a filosofia é uma disciplina que vai te ajudar a pensar, a raciocinar, ou seja, a interpretar. No estudo de filosofia, você precisa ler textos, entender o que os autores estão pensando. Então, estudar filosofia vai aumentar a sua capacidade de interpretação. Primeiro, você vai ter que estudar os conceitos da filosofia. No Enem não vai cair lá para você falar o nome de um autor ou dizer que conceito tal autor esse conceito aqui é de qual autor. Na verdade, nos textos das questões sempre vão estar implícito ali um conceito, um autor, uma realidade concreta. Então, você estudando os conceitos da filosofia, você vai ter um repertório teórico para você interpretar no texto e fazer uma análise crítica. Aquilo já vai estar conceituado na sua cabeça e você vai conseguir interpretar, aplicar esse conceito nas situações atuais que vão estar descritas nas questões do Enem, fazer uma análise crítica. Uma outra coisa importante é você conseguir compreender a função dos autores e das ideias. Todo autor está pensando, as suas ideias está pensando numa realidade histórica, está criticando alguma questão. Então você tem que ter essa compreensão. E muitas vezes em atualidades, conhecimentos gerais, ou até em linguagens, né, vão ter situações ali que a filosofia vai te ajudar a entender qual função que o autor e a ideia têm sobre o contexto que está sendo posta na questão. Então, para fechar, a gente vai repetir muito isso aqui. É menos sobre memorização de datas e detalhes históricos. É mais sobre capacidade crítica, raciocínio lógico, capacidade interpretativa. E não se esqueçam, tem mais 2 vídeos aqui da série: o surgimento da filosofia e o contexto social, histórico, político em que ela nasce. E o outro vídeo é a diferença entre mito, religião, senso comum e ciência. Se você quer os nossos mapas mentais, o link está aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa o like, toca o sininho. Valeu por você ter ficado até aqui e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo aqui no canal Filosófico.